Flamengo tem conversas avançadas para contratar jogador da Lazio. O jogador se empolga aí com a possível venda para o Flamengo. Lista de relacionados para a partida contra o Santos sem Pedro novamente. Michael diz sim para o time da Arábia Saudita e aguarda a decisão do Flamengo. Fala, nação rubro-negra, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Os Fanáticos. Já convidando a todos vocês, quem não é inscrito no canal, se inscreve, dá aquela moral pra gente, deixe o seu like aí, comente, acione o sino das notificações, na hora que eu postar um vídeo a plataforma do YouTube notificar vocês, e vamos aí para essas notícias do Flamengo. Olha só, galera, que manto bonito esse aqui, manto da camisa treina do Flamengo, é o segundo manto que eu tenho dois desses aqui, cara, e é um prazer vestir essa camisa do Flamengo. Então vamos lá. Bem, vamos começar o vídeo aqui, galera, falando sobre boletim médico do Flamengo. Isso porque o Flamengo vai a campo para a partida de amanhã com 4 desfalques, tá? São eles: Alexandro, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, segue em recuperação estabelecida pelo departamento médico. Ayrton Lucas segue sendo acompanhado aí pelo departamento médico do Flamengo por conta da ferida sofrida no duelo contra o São Paulo. Eric Pulgar segue em recuperação da cirurgia aí no 5º metatarso do pé direito. Realizará o último exame no Chile com o médico responsável pelo procedimento antes de retornar ao Brasil. E o Michael, com dores no tornozelo esquerdo, o jogador ficará no Rio de Janeiro para realizar tratamento no local com o departamento médico do clube rubro-negro. Então o Flamengo tem baixas aí, né, para a partida contra o Santos. Daqui a pouco eu vou trazer a lista de relacionados para vocês, mas já que estamos falando no Michael, a gente vai falar sobre ele, sobre a venda do Michael para a Arábia Saudita, tá? Bem, segundo a informação aí trazida pelo GE. Globo, o clube saudita aí ofereceu 14 milhões ao Flamengo por empréstimo de Michael, tá? Trata-se do Al-Ula, time da Arábia Saudita, que deseja aí contar com o jogador por um ano de contrato com opção de compra, tá? O clube saudita aí que ofereceu a princípio essa proposta de 14 milhões por um ano de empréstimo, tá? São 2,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais por um ano de contrato com opção de compra. E depois a opção de compra é estimulada em 4 milhões de dólares, cerca de 22,5 milhões de reais. Tá? O formato do negócio ainda é discutido aí, com possibilidade da inclusão de metas que tornem a aquisição em definitivo pelos sauditas. Michael deixou a decisão nas mãos do Flamengo, que avalia os cenários. Tá? Michael atuou na Arábia Saudita aí por 4 anos, tá? E foi multicampeão lá pelo Al Hilal. Desde o seu retorno ao Flamengo, Michael participou de 40 partidas aí, marcou 6 gols e concedeu 5 assistências, foi campeão da Copa do Brasil, da Supercopa e do Campeonato Carioca. E aí, meus torcedores rubro-negros, o que é que vocês acham? O Flamengo deveria emprestar o Michael para a Arábia Saudita, para o time do Al-Ula, com essa opção de compra estipulada aí em 22,5 milhões de reais, lembrando que o clube saudita o Michael não vai de graça, tá? Vai ser 14 milhões de reais que eles vão entregar na mão do Flamengo, com uma opção de compra aí de mais 4 milhões de dólares, cerca de 22,5 milhões de reais, com toda a negociação. Lembrando que o Michael veio de graça para o Flamengo, né? O Flamengo só adquiriu os valores do salário do jogador. Eu quero que vocês deixem no comentário aí, o Flamengo deveria vender o Michael ou não? Outro jogador que também pode estar saído do Flamengo, esse daí para a Europa, é o Everton Araújo, tá? Tem sondagens aí de alguns times da Europa aí tentando a contratação do Everton Araújo. Além do Wolverhampton, que já chegou aí, já sondou e já enviou uma proposta aí ao Flamengo, se eu não me engano foi antes do Mundial, de 95 milhões de reais. Agora tem mais 3 times envolvidos aí, tá? Trata-se do Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que vai disputar a Liga dos Campeões no próximo ano, e o Sevilha, da Espanha, né? Clube que já passou brasileiros como Paulo Henrique Ganso,
como Luiz Fabiano, né, entre tantos aí. Além deles, o Vídea Real da Espanha também está interessado aí no garoto. Lembrando que as equipes ainda não formalizaram nenhuma proposta, formalizarão aí propostas ao Flamengo nos próximos dias. Será que seria uma boa o Flamengo vender o Everton Araújo? Deixem nos comentários aí também, tá? Vamos falar da situação de Pedro, que cada dia mais está ficando mais insuportável nessa situação. Pedro Flamengo, cara, eu não queria estar aqui no canal falando isso, mas todo dia tem uma notícia diferente do Pedro, tá? A grave nota de Pedro aí, a nota do Pedro não caiu bem no Flamengo aí, tá? No Ninho do Urubu. Apesar de ter reconhecido aí o rendimento abaixo, ele não pediu desculpas nem à torcida e nem aos companheiros, tá? Nos dois movimentos após a entrevista, o centroavante não se dirigiu ao torcedor, conversou com os colegas do elenco, as portas fechadas, sem a presença do técnico Filipe Luiz, e criticou a forma como o comandante tratou o assunto publicamente, tá? A relação aí entre Filipe Luiz e Pedro continua turbulenta, tá? Mais estancada após a declaração pública de ambos. Agora a comissão técnica aí concentra-se em um único ponto, tá? A resposta ao atacante em campo, tá? O Flamengo tenta de qualquer forma estancar essa situação aí no extracampo, no jogo contra o Santos, tá? José Boto encara aí com naturalidade o fato de Pedro ter exposto aí a própria versão ao elenco. O jogador teve uma conversa aí às portas fechadas com o grupo antes do treino na última segunda-feira, tá? Os próximos dias serão decisivos aí tanto para o Flamengo como para o desfecho de Pedro, tá, gente? E sim, o Pedro, né, o Flamengo soltou aí a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra o Santos. Lembrando que o Santos está confirmada a presença de Neymar, tá? Jogadores que vão viajar hoje, na tarde de hoje, para Santos são Alan, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata, Rossi, Chola, Matias Vinho, Wallacian e Wesley. Esse é a lista de relacionados do Flamengo para o jogo de amanhã contra o Santos. E jogo importante aí pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo embarca hoje, tá, para São Paulo. O Flamengo embarca aí na tarde dessa terça-feira, 15 aí, onde tem data chegada prevista para às 5h30, tá? Antes disso, o Flamengo viaja às 15 horas, tem data marcada para as 17h30. Antes disso, Filipe Luiz ainda comandou o último treino aí, na manhã de hoje, às 9h30 aí, ele comandou o treino com os titulares antes do jogo contra o Santos. Agora sim, vamos falar de jogador na mira do Flamengo, tá? Mais um jogador aí que fica na mira do Mengão, tá, gente? Mais um jogador argentino aí que o Mengão tá tentando contratar, tá? Trata-se do jogador Tati Castellanos. Segundo informações do jornalista Vener Casagrande, o Flamengo já acertou aí as bases salariais e o tempo de contrato com Tati Castellanos, tá? Jogador da Lazio. O atacante argentino está empolgado aí com a chance de vestir o manto sagrado do Flamengo, e a diretoria rubro-negra está confiante em fechar a contratação de Tati Castellanos, tá? Segundo o Vener Casagrande, o tempo de contrato com o jogador e o base salarial estão bem ajustadas, basta agora o Flamengo tentar convencer a Lazio, né? E ainda segundo a informação do Vener Casagrande, a primeira pedido da Lazio aí para vender Tati Castellanos ao Flamengo foi de 25 milhões de euros. O Flá trabalha aí para reduzir os valores para conseguir a chegada do atacante de 26 anos, ou seja, um jogador de 26 anos, tem muita lenha ainda para queimar, né?
mas eu acho 25 milhões de euros é muita grana, né? Por 25 milhões de euros você contrata outro jogador mais renomeado, outro jogador muito bom. Tati Castellanos aí, que tem 243 jogos como profissional, marcou 90 gols, né, e concedeu 43 assistências, então seria aí um centroavante para repor a ausência de Gerson, que foi vendido para o Zenit. Bem, nação, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos vocês aí pela participação, né? Deus ajude a todos vocês aí. Um abraço para todos, saudações rubro-negras e amanhã estamos de volta. Te amo, Mengão.